Renda fixa ou renda variável? Onde e quanto investir? Antes de falar sobre isso, você precisa descobrir que tipo de investidor você é. Olá, o meu nome é Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. Diz aí, você já sabe o teu perfil de investidor? Ao abrir a conta na corretora, passo necessário para ter acesso a alguns investimentos de renda fixa e para investir na renda variável, você fará o teste de Suitability, que nada mais é que a identificação de tolerância ao risco, para saber quais produtos ou estratégias são mais indicados para você. No fim do dia, o melhor teste é o do travesseiro. Se conseguir dormir confortável com a decisão de investimento, então o perfil estará adequado. Mas afinal, o que são investimentos de renda fixa e de renda variável? Renda fixa é muito fácil de entender. O produto mais conhecido é a caderneta de poupança, que é um empréstimo que você faz ao banco. Com o dinheiro que você depositou, o banco realiza empréstimos a terceiros e cobra pelo menos umas 5 vezes mais de juros. E é daí que ele tira o seu lucro, mas te paga aqueles jurinhos bem magrinhos. Investir na poupança ou em outro título de renda fixa, fazendo uma comparação bem simples, é como emprestar dinheiro para um amigo que precisa fechar um negócio. Vocês combinam que daqui a algum tempo ele devolverá o valor principal, acrescido dos juros. Esta semana, a taxa Selic caiu para 2,25% ao ano. A poupança paga apenas 70% desse percentual, ou 1,57% ao ano, o que dá 0,13% ao mês. Muito abaixo da inflação, que oficialmente foi de 1,88% nos últimos 12 meses. Quem faz mercado sabe que a inflação real é bem maior do que isso. Então, se eu coloco dinheiro na poupança, na prática estou perdendo o poder de compra. Tem opções melhores, até mesmo para formar o colchão financeiro, que não deve ser classificado como parte dos investimentos. É o dinheiro para imprevistos. Para saber mais sobre o assunto, dá uma olhadinha aqui, no último vídeo, tá bom? E na renda fixa, quais são as alternativas à poupança? Vamos lá. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas entre os vários produtos que eu poderia destacar, temos as LCIs, isentas de imposto de renda, os CDBs, dependendo de quantos por cento vão me pagar do CDI, ou um bom fundo DI, bem administrado. Mas se você busca mais segurança e mais liquidez, a melhor opção são os títulos públicos, que você pode adquirir pelo site do Tesouro Direto. Eu vou colocar aqui na descrição. Ao contrário da renda fixa, com mais previsibilidade em relação ao retorno, no investimento em renda variável, não é possível saber previamente a rentabilidade. Vamos a um exemplo? Imagine que o seu melhor amigo está abrindo uma lojinha de roupas e, para aumentar os negócios, ele te chama para entrar como sócio, já que você entende do ramo. É uma operação mais arriscada que o empréstimo que você fez para aquele outro amigo. Mas e se a loja for bem administrada, cativar seus clientes, reinvestir os lucros no negócio e se tornar uma rede com mais de 100 lojas cobrindo todo o território nacional? Já pensou? Você terá resultados proporcionais à sua participação no negócio. Isso é renda variável, falando de modo bem simplificado. Claro. O exemplo da lojinha de roupas se aplica ao investimento mais conhecido dentro da renda variável, as ações de empresas, em que o sócio, chamado de acionista, é dono de uma fração, um pedacinho dessas empresas, e tem direito à participação nos lucros, que podem ser divididos ou reinvestidos no negócio. E dentro da Bolsa de Valores, há outros tipos de investimentos mais complexos, operações estruturadas, que não são nosso objetivo aqui, e, sim, eles, os fundos imobiliários. Mas, olha só, esqueça essa coisa de ganhar dinheiro rápido na bolsa. O processo de acumulação de patrimônio é lento e gradual. Para ter sucesso, eu devo determinar meus objetivos com investimento, trabalhar sempre no longo prazo e investir em empresas ou fundos imobiliários com bons fundamentos de gestão e administração. Ah, mas e os FIIs? Por que eles são renda variável se eles pagam dividendos mensais? Embora exista alguma previsibilidade no pagamento de dividendos, pode haver alterações no meio do caminho. Por exemplo, os fundos de shopping, que reduziram o valor repassado aos cotistas durante a pandemia. Em alguns casos, limitaram os dividendos ao pagamento semestral. Eles também sofrem com a oscilação do preço de suas cotas. Contudo, os FIIs são considerados menos voláteis, ou seja,
sofrem menor variação de preço que as ações. Para saber mais sobre suas características, veja o meu primeiro vídeo, que está aqui nos cards e também abaixo na descrição. Ok, eu já abri a conta na corretora, já sei o meu perfil, mas e agora? Se eu sou conservador, devo colocar tudo na renda fixa? Penso que o perfil não pode ser radical. Quando pensamos no longo prazo, o recomendado é não ser 100% conservador e nem ter uma carteira 100% arrojada. Se eu investir 100% em renda fixa, limitarei meus ganhos. Por outro lado, se eu investir 100% nas ações mais voláteis, mesmo que pensando no longo prazo, isso pode trazer alguns prejuízos ou não proteger o patrimônio conquistado. A chave é balancear. Para objetivos de curto prazo, a renda fixa é a opção mais segura. Não posso formar meu colchão financeiro com ações ou fundos imobiliários, devido às oscilações de preço desses ativos. Para o médio prazo, algo entre 1 e 5 anos, um pouco de renda variável pode ser interessante, algo em torno de 10%, para não pôr em risco o cumprimento dos meus objetivos. E sem dúvida nenhuma, no longo prazo, a melhor opção para obter lucros significativos é investir em renda variável. A título de sugestão apenas, se eu tenho um perfil muito conservador, mas pensando sempre no longo prazo, poderia ter cerca de 90% do patrimônio em ativos de renda fixa. E nesse caso, não tem opção mais segura que os títulos públicos. Mas você também pode ter títulos privados se quiser diversificar. E mesmo sendo conservador, se tenho como horizonte o longo prazo, não posso perder a oportunidade de tentar aumentar os meus retornos. E deveria aportar o restante em ativos de renda variável. Lembrando que é apenas uma sugestão, não um padrão. Você também pode fazer um 70-30 ou um 60-40, mas aí já está caminhando mais para um perfil moderado. Algumas ações, como os FIIs, pagam dividendos aos seus investidores. Então, se você é conservador, nesses 10% você poderia ter uma parte em ações, como essas, que pagam dividendos, e outra parte nos FIIs, nos fundos imobiliários. Ou, se achar que as ações vão tirar o seu sono, pode ficar com os FIIs, por seu caráter menos volátil e maior previsibilidade nos dividendos. E se você for mais ousado, um investidor arrojado, pode colocar tudo na renda variável? Poder, você pode, mas correrá risco de ver o seu patrimônio oscilar muito de preço, e a pandemia nos mostrou isso. Contudo, mesmo dentro da renda variável, há ativos mais e menos voláteis, mais ou menos expostos aos riscos. Uma ação de uma empresa aérea, por exemplo, tem riscos diferentes de uma ação do setor de energia. Assim como um fundo imobiliário do setor logístico tem riscos diferentes de um FII de desenvolvimento. Dentro da renda variável, é possível diversificar e calibrar os riscos. Mas não me cabe dizer se 100% em renda variável está certo ou errado. Se você se sente bem com isso, assume os riscos e vai conseguir dormir em paz com a sua decisão, vá em frente. Uma sugestão mais prudente, porém, seria ter algo como 40% em renda fixa e 60% na renda variável, diversificando os ativos dentro de cada categoria. E por que 40% em renda fixa? Esse dinheiro em caixa pode ser útil comprar ativos de renda variável em momentos de baixa do mercado, como o que tivemos agora há pouco, durante o auge da crise. Mas mais importante que comprar em momentos de alta ou de baixa, porém, é ter um plano regular de investimentos e aportar sempre, na alta e na baixa, seguindo o plano que você definiu. E repetindo o que eu disse, esses percentuais são meramente uma sugestão, caso você seja muito conservador ou muito arrojado, mas você deve definir o seu perfil. Para terminar, queria só dizer mais duas coisas. Primeiro, a renda variável é imbatível no longo prazo. Basta olhar o registro histórico. Para não ir muito longe, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do site da B3, que de 1994 para cá, vemos uma valorização superior a 6.200%, um crescimento que nenhum outro investimento poderia trazer no período. E nesse período de tempo, a gente vê lá do lado direito, na parte inferior embaixo, um risquinho laranja. O que é esse risquinho laranja? É o IFIX, o índice de fundos imobiliários, que teve também uma expressiva valorização. A gente vai falar mais sobre isso. O IFIX ele começou a ser divulgado em 2012, e nesse período de 2012 para cá, ele valorizou mais de 82%.
E o índice Ibovespa, o que ele é? Ele mostra a média do mercado de ações. As ações mais representativas da Bolsa estão representadas ali no Ibovespa. Eu quero saber se a maior parte das ações está subindo ou descendo, eu vou acompanhar o Ibovespa. E o mesmo vale para o IFIX. Pois bem, o IFIX ele é o índice semelhante para medir o desempenho dos fundos imobiliários. Se analisarmos o período dos últimos 5 anos, aí no gráfico, perceberemos o seguinte, que o IFIX teve valorização de 97% contra 82% do Ibovespa no mesmo período, no período de 5 anos, de 2015 para cá. E a gente vê ali algo interessante, que o gráfico ele vai mostrando que o IFIX ele é tão competitivo quanto o Ibovespa. Tem gente que fala que os fundos imobiliários são para gente que tem mais medo, que não arrisca tanto, mas olha só, se ele traz um retorno bastante parecido com o Ibovespa, mostra que ele é, sim, uma grande opção, uma opção muito interessante. E, além de tudo, ele é menos volátil, ou seja, sofre menos variação do que o Ibovespa. E a segunda observação, antes de encerrar o vídeo de hoje, é o que vou tratar de modo mais específico nos próximos vídeos, quando começarei a compartilhar minhas análises sobre os fundos imobiliários. Questões que não podemos negligenciar antes de investir em FIIs, tais como a segurança do fundo, o seu patrimônio, a sua liquidez, vamos falar sobre a qualidade dos imóveis, a gestão, diversificação de locatários, diversificação de região, enfim. A cada novo vídeo, analisaremos um fundo, retomando ou aprofundando alguns conceitos, compartilhando a visão de alguém que está apenas começando, não alguém inatingível. E aí, vamos caminhar comigo? Por favor, me siga aqui nas redes sociais e se você gostou deste vídeo, então vai deixando o seu joinha, não esquece de se inscrever e além de se inscrever, você precisa clicar no sininho e ativar todas as notificações. Assim, quando chegar um vídeo novo, você vai saber e vai poder acompanhar a análise dos FIIs. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!